capítulo 3, où l'apôtre Paul a souligné comment les temps seront avant la vie de Jésus-Christ. o apóstolo Paulo já destacou como serão os tempos antes da vinda de Cristo. Les temps seront difficiles, Os tempos serão difíceis, les hommes seront égoïstes, os homens serão mais egoístas, amis de l'argent, eles vão gostar mais de dinheiro, fanfarons, eles vão ser muito orgulhosos, ennemis des gens de bien. inimigos das pessoas de boa. Nous avons trouvé 18 mots Nós temos 18 palavras que Paul a soulignées que o apóstolo Paulo destacou dans ce passage. neste capítulo. C'est la raison pour laquelle ce soir, Isso é a razão pela qual esta noite nous aimerions lire avec vous nós gostaríamos de ler com vocês. Matthieu chapitre 6. Vocês possam ler junto a palavra de Deus. Amen. Amém? Est-ce que la Bible est votre ami? A Bíblia é sua amiga, né? Seus amigos, né? C'est la meilleure amie que vous devriez avoir, c'est la Bible. Então, a Bíblia é a melhor amiga que vocês possam ter, Parce que sans la parole de Dieu, porque é a palavra de Deus. donc il vous serait difficile de connaître comment suivre Jésus. Porque é impossível viver sem ela. Amen. Amém? Matthieu 24, le verset, Matthieu 16, verset 24 et 25. Matthieu 16. Mateus 16, desculpa, eu falei 7, né? Mateus 16, Je lis pour vous. eu vou ler para você. Alors Jésus dit à ses disciples, Vocês podem acompanhar no versículo 24, ele vai ler de 24 até 24 e 25. alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Prions le Seigneur. Vamos orar? Notre Dieu, notre roi, Nosso Pai, nosso Rei, l'alpha et l'oméga, o Alfa e o Ômega, nous te sommes reconnaissants nós somos pour tout ce que agradecidos tu as fait pour por nous. tudo que o Senhor tem feito. Merci pour cette grande œuvre salvatrice que nous sommes livrés de la part. Obrigado, Senhor, pela salvação. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Muito obrigado porque o Senhor tem feito de nós o que somos hoje. Nous te présentons ce moment Nós te apresentamos este et nous momento allons passer avec ton peuple. que nós vamos passar com o teu povo. Nous ne connaissons rien. Nós não sabemos de nada, Car dit ta parole, mas tua palavra, sans toi nous ne pouvons rien faire. porque sem tua palavra nós Mais não nous podemos comptons fazer. sur toi seul. Mas nós contamos com Donne-nous la capacité nos dá capacidade d'interpréter ta parole de interpretar tua palavra afin que ton peuple puisse sortir édifié. para que seu povo seja edificado. C'est la paix que nous laissons. Isso é a nossa oração Au desta nom de noite. Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, mon Dieu, avec vous. A paz do Senhor está convosco. Nous avons un thème, nous voulons servir à notre création, c'est renoncement. Nós temos tema que a gente gostaria de trabalhar, é negar a si mesmo. Renoncement, c'est qui ça dit, c'est abandonner l'homme, accepter Jésus, c'est abandonner à lui-même seul. Negar você a si mesmo, quando você aceitar Cristo, é um abandono. Você tem que abandonar tudo que vem da sua vida para fazer uma nova vida. Ces paroles même, Jésus-Christ était déclaré, il dit, si on le suit moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Isso é a palavra de Cristo quando ele falou: se alguém quis vir após mim, tem que se negar a si mesmo. Renoncer à lui-même, il dit, plier tes tout pour suivre Jésus. Negar a si mesmo quer dizer você tem que se esquecer e seguir a Cristo. Si on nous remet tes tout plus que Jésus, pour pas dire pour suivre. Se alguém ama mais a si mesmo, não é digno de seguir a Cristo. En plus, on dit l'évangile ou tout. Muitas palavras falam: nossa, o evangelho é doce, é doce, é doce. Mais moi-même, je suis dans la Bible là pour étudier en profondeur. Mas quando eu estou estudando na Bíblia, Mais ouais, l'évangile, c'est souffrance même. o evangelho não é tão doce igual as pessoas falam, mas é sofrimento. L'évangile, pas facile. O evangelho não é fácil. Jésus-Christ est d'accord pour que la croix pour nous. Cristo aceitou subir na cruz para a nossa vida. Donc ça c'est ça qu'il fait, il pas où ça de façon gratuite. Isso é algo que Deus nos dá de graça. Mais faire l'évangile là pas gratuit.
Mas seguir a Cristo, fazer o evangelho verdadeiro, não é fácil. Lorsque vous recevez l'évangile là, Quando você recebe o evangelho, vous recevez le gratis. você recebe de graça. Mais pour qu'aimer l'évangile là, Mas para você continuar no caminho, vous gagnez pour souffrir en paix. você vai passar por bastante lutas. Et c'est Bastante... ça que Dieu a souhaité. É isso que eu gostaria de dizer para Tout le monde vocês. qui voulait aller au ciel, Todo mundo que quer ir para o tout céu, le monde qui voulait suivre Jésus, todo mundo que quer seguir a Cristo, route Jésus qui est passé, seguir o caminho que Cristo andou, on va passer autour dans ce sens pas. você vai ter que enfrentar bastante sofrimento. Jésus-Christ n'est pas croire. Jesus Cristo da mesma forma aceitou a Et cruz, vous-même, tout faut pas croire pour souffrir. você também vai ter que aceitar. Croire, c'est souffrance. A cruz quer dizer sofrimento, Parce que nous vivons dans un monde qui n'est pas facile. porque nós estamos neste mundo das trevas que não é fácil. Affronter le monde pour suivre Jésus n'est pas facile. Enfrentar o mundo para seguir a Cristo não é fácil. Donc tout le monde qui veut suivre Jésus, Então todo aquele que quer il seguir faut a qu'on d'accord Cristo, pour croire. você tem que aceitar de pegar a sua cruz. Croire, c'est symbole de souffrance. A cruz é símbolo do Il faut qu'on sofrimento. d'accord renoncer avec vous-même. Você tem que aceitar de renunciar a si mesmo. Renoncer avec vous-même veut dire pour suspendre vivre pour, qu'on a pour vivre pour Jésus. Negar a si mesmo quer dizer vocês têm que parar de viver para você mesmo, mas para viver para Cristo. Parce que avant conversion, Porque antes da sua conversão, on t'a vu pour, você vivia on t'a por si adoré, on mesmo. t'a adoré pour peut-être pas. Você se adorou. C'est ça que tu as appelé un auto-adorateur. Isso nós podemos chamar de auto-adoração. Ou te fait sauver. Você faz o que você Você quis, auto-ouvrir. você foi onde Você você faz quiser, prazer ouvrir. você faz todo tipo de prazer que você quiser. Ça veut dire qu'on t'a vu pour, Isso quer dizer você vivia Ou por tá si fazendo mesmo, prazer. você satisfazia você mesmo. mais l'homme vient de jeune Jésus. Mas quando você vem para Cristo, Donc, qu'on y a là, ou obligé pas qu'à vivre pour encore. você é obrigado a não viver mais por si mesmo. Tout ça, ou même où tu voulais autrefois, ou tu voulais Tudo aquilo que deu prazer para você, c'est pour vivre antes, joindre Jésus, mas quando você vem para Cristo, pour pas mettre tête encore. você não é dono de si Pour mesmo. pas mettre la vie encore. Você não é dono ou dona da sua Et vida. c'est pour ça lié. Isso é assim que é. Donc, ça veut dire l'autre a vu dans le monde là, Porque quando você vivia no mundo, où tu fait sauver, você fazia o que você où quiser. tu fait sortir remède. Você faz o que você gostar de Mais fazer. depuis le jour qu'on prend Jésus comme sauveur, Mas na hora que você aceitou Cristo como seu c'est ça Senhor, que Jésus voulait et nous va faire. agora é o que a palavra diz. É o Donc, que Jesus c'est là l'évangile là fragile. Então, isso que é o C'est là Evangelho. l'évangile là difficile. Aí encontra o ponto difícil do Evangelho. À mettre façon remède, Porque muitas vezes aquilo que você ama c'est pas lui Jésus voulait. não é isso que Cristo quer para a sua vida. Et dans le gros combat, nous avons l'évangile là. E muitas vezes nas grandes lutas que a gente encontra, Nous-mêmes qui vivons sur la terre. nós que estamos vivendo aqui na Il y a un Terra, bagage dans nous qui est le moi. tem algo em nós que chama o ego. Le moi. O ego nosso. Le moi. O ego. Ici, on court ennemi. Isso é o maior inimigo. Donc, l'homme vient de Jésus. Mas quando você vem Il faut para Cristo, qu'on tue le moi. você tem que matar seu Pour ego. Christ à entrer. Para que Cristo possa entrar na sua Parce que vida. la Bible nous dit, Porque a Bíblia fala, Dieu résiste aux orgueilleux, Deus resiste ao orgulhoso, mais il fait grâce aux uns. mas ele dá graça Le monde qui ao poursuit Jésus, Aquele que quer il seguir faut a qu'on Cristo, t'apporte son petit monde. você tem que aceitar de Não, ser uai, uma não dá criança. pra entrar no mundo, não, Porque uai, no reino de Deus não tem adulto, não tem Même velho. si tu es âgé, Mesmo você tem idade même si tu es avançada, pile corps, mesmo você tem bastante même si dinheiro, tu es pile connaissance, mesmo você tem bastante conhecimento, pour suivre Jésus, para seguir a Cristo, il faut considérer você tem que se considerar comme un petit monde. como uma criança. Amen. Amém. C'est ça que fait. É por isso, Et à soir, nesta noite, nous prenons pour parler de renoncement. nós tomamos todo o cuidado para você, para compartilhar com vocês o que é negar a si mesmo. Autrefois, on t'a vu pour, Antigamente você vivia mais para pour fazer sua c'est vontade. volonté mon Dieu pour faire. Agora vai ser o contrário. Você tem que fazer, em vez de fazer a sua vontade, tem que fazer a vontade de Deus. Sous là dans le ciel, Se você quer ir no céu, donc il faut d'accord pour faire ça, Jésus m'a dit pour faire. você tem que fazer aquilo que Cristo pediu para fazer. Et c'est ça que fait entendre ça. É por isso, neste tempo, Il y a plus de monde dans le monde tem bastante gente no qui mundo connaît à servir mon Dieu. que acham que estão servindo a C'est pas mon Cristo. Dieu à servir. Não é Deus verdadeiro que C'est estão quelqu'un qui servindo. a Eles estão servindo a si mesmo. Parce que depuis cette quoi faire plaisir, Porque quando você está satisfazendo a si mesmo, quand on a servir mon Dieu, você pode achar que está mon servindo Dieu a possible Cristo. pour même. Deus nem olha para você. Parce que mon qui veut suivre Jésus, Porque aquele que quer il seguir a va là Cristo, où est-ce qu'il y a quoi. ele não tem que ver a si Et mesmo. c'est ça Jésus dit dans É le isso que texte. Cristo diz nesse Si on texto. veut suivre, Se alguém quer seguir a mim, il faut qu'il renonce à tem lui-même. que se negar a si mesmo. Et Jésus dit encore, E Deus fala mais si além. on ne peut pas accepter Se alguém não aceita pour quitter maman, por deixar sua mãe,
pai, madame, mulher, petit, filhos, frère, irmãos, sœur, irmã, il pas qu'à suivre moi. não podem Il pas qu'à seguir. disciple moi. Ele não pode ser meu discípulo. C'est ça que fait à soi. E por isso, nesta noite, Pour le fort connaît. eu gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho Que verdadeiro. un peu de monde prend comme marais facile là. Muitas pessoas acham como algo banal. Il n'est pas facile. Não é tão Faire fácil. volonté mon Dieu. Fazer a vontade de Il Deus n'est pas facile. não é fácil. Vivre pour mon Dieu. Viver para Deus Não é fácil. não é fácil. Il est plus facile pour faire ça que mal. É muito mais fácil você fazer algo que é mal. Il est plus facile pour faire des tout plaisir. É muito ainda mais fácil para você satisfazer a si Mais mesmo. pas facile pour faire mon Dieu Mas plaisir. não é fácil para fazer Cristo. Parce que nous vivons encore qui sont ennemis. Porque nós temos um pouco que é totalmente o inimigo para a vontade de Cristo. Amen. Amém? Là, est-ce que on aime mon Dieu vrai? Aí vamos ver se você ama Cristo de C'est là mon verdade. Dieu mandou un bagage qui est difficile. É quando é muito difícil, de fato que você aceita de seguir a Cristo, Ou obligé de faire. você é obrigado a Nous fazer. avons plusieurs hommes de Dieu dans la Bible qui Nós, donnent l'exemple. nós temos bastante homens de Deus na Bíblia que nos deu exemplo. Donc Abraham, Por qui était un exemplo, homme de Dieu, Abraão, que é um homem de Deus, qui était d'accord à renoncer à tes pas, que aceitou de renunciar a si qui mesmo, était d'accord à faire volonté mon Dieu. que aceitou de fazer a vontade de Deus. Faire volonté mon Dieu, c'est plier tes tout. Fazer a vontade de Deus, mais uma vez, é esquecer a você. Accepter pour perdre avantage que l'âge de loin. Muitas vezes você tem que aceitar de perder Mas vantagem para quando você você plaisir. acha. Mas para você agradar a Même Deus, si tout le monde est fâché avec, muitas vezes muita gente vai, depuis mon Dieu est content. muita gente não vai aceitar você, mas se Deus aceita, Et c'est ça que fait Abraham. é por isso Abraão, Il était d'accord à faire volonté mon Dieu. ele aceitou fazer a obra de Deus. Et laisser ta part extérieure dans un bagage très difficile. E Deus quis mostrar através da vida do Abraão algo muito difícil, como que é o evangelho verdadeiro. Il t'a pas dit Abraham sous un même vrai, Ele fala: Abraão, se você me ama, comme Isaac en me sacrifice. dá Isaac em sacrifício. Il y a un seul petit Só qui filho. était bien dans le esprit. E ainda quando ele envelheceu, que ele teve esse Mais le filho. fait qu'elle était d'accord pour faire volonté mon Dieu, Mas de fato que ele aceitou de fazer ça a va vontade de facile Deus. pour lui. Isso não foi algo muito fácil para Même Abraão. t'es d'accord pour le prendre Isaac, Mas ele aceitou de pegar Isaac pour le mener sous le monde, para subir no monte, pour le sacrifier. para sacrificar Il ele. est arrivé dans la route pour aller. Quando ele chegar no caminho para ir no Il dit monte, serviteur Eliezer, ele falou com Eliseu: restez là. você fica aqui. Moi-même, je parle à deux bon Dieu et puis devant. Eu vou adorar Deus lá mais na frente. Isaac dit papa, moi couteau, moi bois. Mais côté Iowa, Isaac falou: pai, eu vi, o senhor está com faca, o senhor está com madeira seca, mas cadê o cordeiro? il dit petit moi Dieu et pouvoir. Ele falou: Deus Donc proverá. fais volonté mon Dieu. Então fazer a vontade de Car le Deus. mon bagage. Você pode amar Mais mon algo, Dieu pas vrai. mas Deus não Même quer si vous isso. criez, Você pode vous chorar, devez faire volonté mon mas Dieu. você tem que fazer a vontade de Deus. Route 50 crier là-dedans. Porque antes de caminho Tudo que verdadeiro dá conta, Deus, fé do evangelho. é bastante chorar. Todo aquele que L'évangile aceita da croix. o evangelho da cruz, L'évangile souffrance. o evangelho do On va sofrimento, crier un peu dans você vai route. chorar bastante no On va caminho. crier un peu dans Você vai route. chorar Tout bastante. frère soldat, Todo verdadeiro Que soldado d'accord. que aceita fais volonté mon Dieu. e faz a vontade de Não, Deus outro sabe. neste On mundo va crier un peu. vai chorar bastante. Parce que le monde, Porque o mundo c'est ennemi nous. é C'est nosso ça que fait inimigo. Paul dit. É por isso o Chaque apóstolo fois que Paulo eu fala: vier, toda vez que eu quero fazer o mal, é o mal que eu Mas pra cá, acabei de Fé, que eu fazer. prefiro. Eu não gostaria, eu não Não posso faz mal fazer que eu o bem prefiro. que eu gostaria de fazer. Na verdade, eu fiz o mal que eu não quero fazer. Les Abraham qui nous offrent, d'accord pour Isaac. Quando Abraão aceitou de oferecer Isaac, Mon Dieu, ouais, Abraham accepté pour le bail petit qu'il a vu. Deus vê o coração de Abraão de dar seu filho Il verdadeiramente. levait couteau pour le fouet dans le pays Isaac. Aí Abraão levantou a mão de começar o sacrifício. Bon sang qui dit non, t'es là. Tem um anjo que fala: não, Abraão, para. Il est sur derrière. Olha para Ou trás. après un mouton. Você vai ver um Ele cordeiro. sacrifica. Você pega ele sacrificando. Ça veut dire ça, son sacrifice. Isso é o Alléluia. sacrifício. Ça, son sacrifice. Isso é o evangelho C'est pour verdadeiro. des sacrifices. Servir a Cristo Quand verdadeiramente on é um fait la Chine, sacrifício. nous aimons un Você peu. pode ter um carro bonito. Mon Dieu, quand nous libérons la Deus pode falar que eu quero isso. Quand on met le caillou, on Você est un pode ter um carro, uma Mon casa. Dieu, que quand você il dit, ama. monsieur Kaisa, Deus pode falar: eu quero isso. faut pas que nous réfléchir. Você não pode Parce que pensar la duas vie vezes. pour Jésus. Porque a sua vida é Depuis para les jours où Cristo. je suis Jésus, Desde naquele dia você aceitou Cristo. A sua vida é para Cristo. Você não tem mais direito na sua vida. Você não pode decidir. C'est ça qu'on est frère, c'est ça qu'on fait. Mas o que Deus Mesmo quer se eu você sofrer, fazer? Mesmo eu mesmo eu crier, mesmo chorar. c'est ça mon Dieu Mas frère. aquilo que Deus C'est ça quer, qu'on fait. é isso que você tem que fazer. Amen. Amém? Amen. Amém? Ah, il y a quoi là-bas, chakataba. Il y a quoi là-bas. Renoncement à soi, Negar a si mesmo c'est accepter é, pour réduire é aceitar você se diminuir
para que Cristo possa crescer na sua vida. Moi, je parle de le moi. Eu já falei com você Nous sobre o considérons ego. l'homme extérieur, Nós consideramos como o homem do exterior, qui c'est un ennemi. que é nosso inimigo. Le moi, O nosso ego c'est un bagage qui dans tout le monde qui a sur la terre. é algo que está em todas as pessoas deste mundo. Parce que de nature, l'homme n'a pas le monde bien ouais. Porque o homem, de forma natural, gosta de ser bem visto pelo mundo. Tandis que l'homme est dans Jésus, Na verdade, quando você vem a Cristo, tem muitos il faut lugares accepter sans honte. você tem que aceitar e não ser bem visto para fazer a vontade de Deus. Donc, accepter pour suivre Jésus, Aceitar de seguir a Cristo, accepter pour renoncer avec vous-même. aceitar de negar a si mesmo, Ça veut dire, bon Dieu, il doit dans la vie pour faire ça, dizer, Deus tem todo o direito na sua vida de fazer o que il ele doit dans la quiser. vie pour prendre, on lève le tout. Ele tem direito na sua vida para ele te levar. Est-ce qu'on est d'accord com Deus? Você aceita essa vontade de Deus na sua vida? Est-ce qu'on est d'accord com Deus doit dans la vie? Você aceita o direito de Deus na sua vida? Eh bien, si Dieu doit dans la vie, Então, se Deus tem direito Ele na vai sua decidir. vida, Ele pode decidir. pour Jean-Louis. Ele pode decidir por você na hora que Ele quiser. Amen. Amém? Donc, si tu as fait une rétrospection Então, de se souffrance de Jésus, se nós voltamos agora atrás no sofrimento de Cristo, sacrifice Jésus de fait pour o te capable la vie. sacrifício que Jesus Cristo fez para nos dar vida, Donc, il t'a accepté pour te tuer le moi, Ele aceitou de matar a si mesmo, de matar o seu ego, et o il homem. a caché dans la figure. As pessoas cuspem na sua Il cara, n'est pas dit rien. ele não falou Eu absolutamente bati. nada. Ele foi chicoteado, Ele ele não falou Ou même nada. qu'à suivre tout, Você também que está Você seguindo pode a aceitar. Cristo, você tem que et qu'il y a aceitar. des circonstances dans la Tem vie. situações que você encontra na Eu vida, craché dans la figure. as pessoas podem cuspir na Por sua causa de cara, Jesus. por causa do Il faut Evangelho, accepter. você tem que aceitar. Même dans Jésus-Christ, Da mesma forma, Quem foi Jesus pessoa? aceitou de carregar Ele sua tombou cruz, avec. ele caiu com a quelle cruz, pas de jambe dérangée. mas isso nem Vous afetou seu demandez coração. aux capacité de tout. Você tem que pedir a Deus a Pour capacidade tuer le moi. para matar seu ego. N'importe ça que t'arrives dans la vie. Não importa o que acontece na sua Porque eu vai vida, déranger. para que seu coração não Et se toute turbe. souffrance, Jésus a continué. Não importa, todo sofrimento que Eu Cristo vai passou, sofrer. mesmo você Eu crachei na escutar, vida. cuspir na sua Il cara, n'est pas dit rien. ele não falou Satan nada. t'a battu pour qu'elle te gâte. Satanás queria que o coração de Deus, Depuis qu'elle te gâte, se o coração de Sacrifício Cristo está for gado. nervoso, o sacrifício não seria. Não si seria qu'elle Jésus te gâte, se o coração de Cristo sacrifice là, fica triste, Está gado. o sacrifício de Deus não valia. tout ça qui t'est arrivé Jésus, Tudo que aconteceu com il Cristo, montait Golgotha, ele subiu no Golgotá, il tombait à croix, ele subiu na cruz, il a pleuré lui, foi crucificado, il a essayé de se boire, colocaram ele lá por cima, il a pas le vinaigre. colocaram vinagre na sua boca. Tout ça, Tudo isso, il n'a pas dit rien. ele não falou Quelle absolutamente pas de nada. jambe E gâtée. também o seu coração. Si qu'elle te gâte, Se seu coração sacrifice là, se tuber ao pas sacrifício, d'abord. o sacrifício Ah, de Deus ou não même vai. pas suivre Jésus. Você que está seguindo a Et pour la Cristo, poursuivre Jésus tout le monde. se você aceitar de seguir a Il faut Cristo, demander pour un cœur verdadeiramente, comme ça. pede a Deus de dar Il y a un cœur qui a supporté souffrance. coração que Il y a un aceita cœur qui a sofrimento. accepté souffrir. Coração que aceita Même si Dieu t'a joué, mesmo as pessoas Por que eu xingam, pagatei? para que o seu Mesmo coração você tá possa maltrateu? ficar- mesmo você é Por que eu maltratado, pagatei? para que o seu parce coração que não pas de monde qui fique- connaît comment la couille. porque ninguém sabe nesta vida Ça se- va arriver, isso et- pode acontecer. Moment est arrivé avant de quitter la terre. Pode acontecer antes de você deixar aqui neste Il y mundo. a d'accord sur pour Jésus. Tem muita gente que quer tirar até sua vida Et por causa de même Cristo. s'il n'y a pas tout pour Jésus, E mesmo você está sendo que eu paguei apanhado, para garder. seu coração tem que ficar Ou pas tranquilo. qu'à venger pour tes tout. Porque você não pode fazer a vingança. Et de ce niveau, ça, Jésus m'a dit pour Então lui. é este nível que Cristo C'est ça que fez fait ici nessa dans vez. Philippiens 2, É por verset. isso ele fala em Filipenses 2, Il dit, versículo et 7, en vous, ele fala, tem em les você sentiments o mesmo qui sentimento étaient en Jésus. que há em Cristo. Donc Jésus t'a accepté de souffrir, Cristo aceitou de ou même sofrer, tout face de souffrir. você também tem que Parce qu'on va demander la facile. Eu não quero que você Depois que la- o depois que la evangelho vida é dela. verdadeiro é fácil. La terre pas plus well. Quando você tem a Todo vida mundo que sauvé. certa, quando você é salvo, Deus pour sauver. quando você é Mas salvo como sauver? verdadeiramente, Parce que la terre pas plus well. teste para você fazer, para você saber que você é salvo, o mundo não vai gostar. Viu pas facile. A sua vida também Sim, não vai chrétien. ser fácil. A vida de cristão Pas facile sur la não é terre. fácil nesta Depuis terra. que le salut. Porque quando Viu você é pas salvo, facile. a sua vida não é fácil. Depuis que le salut. Porque quando você tem a Vai salvação sofrer na a sua vida. vida, você vai sofrer Depuis que le bastante. salut. Quando você tem a La salvação terre na pas sua plus vida, well. aqui, o mundo não vai gostar de Bien você. aimé tout le monde. É porque Qui a souffert pour Jésus.
Bem-aventurado todo aquele que carrega a accepte cruz para Cristo, la croix. que aceitam a cruz. N'a vu longtemps qu'on est là. Nós estamos num tempo agora, Qu'on l'évangile perpète dans le monde. tem um evangelho falso no mundo. Et son évangile sur ce temps diablier. Isso é um evangelho maligno. Parce que, pour question de prospérité, Eles só falam para você, você tem que ter isso, tem que prosperar. pasteur va prêcher sanctification encore. Bastante pastores não pregam a santificação, Il ne va pas prêcher sur péché encore. porque nós temos que banir o pecado. Tout le monde va faire ça au vrai. Você pode fazer o que você Et quiser puis na on dit bon igreja, diable béni. mas eles falam que Deus vai te Son abençoar. programmation diable, ça y est. Me parece uma programação. C'est ça que fait, c'est pas un peu nous qui a sauvé. Por isso não vai ser muita gente. C'est pas pour nous qui a calé dans le ciel. Porque não é muita gente que vai para o Parce que céu. pour d'accord pour faire ça, Porque para você aceitar de Vai fazer esse sofrer a caminho, vida. você vai sofrer on va pas bastante. remplir de l'eau. Porque você vai chorar bastante. Même dans Jésus de la pile sang, Da mesma forma, il Deus, n'est pas rempli de l'eau. Cristo deu bastante Mesmo que nós sangue, façamos mal, bastante olho. Você vai também para a no seu opção. sentido. É isso que Cristo fala. Il faut qu'on d'accord Você tem que aceitar pour réduire para você se sentir totalement totalmente et pour faire mon Dieu plaisir. para agradar. Il faut d'accord sur un petit monde petit. Você tem que aceitar de ser uma criança. S'ouvre sur Jésus. Se você quer C'est ser ça que Jésus dit. Por isso ele Laissez falou, venir à moi deixa vir a les mim petits enfants. as crianças, Parce que l'homme, c'est là. porque o reino de C'est Deus pour le monde qui s'en vient avec. é semelhante às crianças. Donc, à soi, Então, nessa vous noite, devez fort comprendre eu gostaria de compartilhar convosco que mon Dieu est deux pour capable que de Deus gloire. possa nos ajudar a carregar a cruz. Que mon Dieu est deux pour capable faire volonté de mon Que Dieu. Deus nos ajude a fazer a sua vontade. Que mon Dieu est deux pour parler avec parole. Que Deus nos ajude a não nos olhar N'importe nós mesmos. ça qui va arriver dans Não la vie. importa o que acontecer Mas nessas por fé, vidas, Deus plaisir. mas tem que agradar a Même Deus. avec Abraham, Da mesma forma, qui était Abraão, d'accord sacrifier que le aceitou Fils. de sacrificar seu Ça te próprio remet en filho, pile là. ainda é o filho que ele ama mais. Le fait que tu renonces à tes parles. De fato, ele renunciou a si Ele tá mesmo, accepté. ele aceitou. Même Jean Jephthé, Da mesma forma, Jeff, qui était d'accord, que aceitou, qui t'a dit, mon Dieu, que falou a prends la Cristo, bataille là. eu vou na Si batalha. vous retournez victorieux, Se eu voltar com a premier vitória, monde qui rencontre non, a primeira pessoa que Vamos encontrar sacrificar comigo, para eu vou sacrificar pour para te ele. quitter parole. Para ele assumir a sua Après la bataille là palavra. vraiment, Depois da on a luta, rencontré la Kaili. quando ele chegar na T'es sua comme seule casa, petite fille. ele tinha uma Et só puis cette filha. petite là qu'on a rencontré, Então foi a sua filha Avec que um tambor foi na mão, ela dançou. com o tambor dançando. que j'ai été cassé. O coração do Mais Jeff plus tinha que, bateu. il t'a fait mon Dieu plaisir. De fato, ele quis Ele fazer teve que a fazer a que Deus. fez. Ele gostaria de assumir a sua palavra com Il est Deus. obligé de sacrifier cette petite E fille. ele sacrificou a sua filha. Si je suis Jésus, Se você quer aceitar je le fais ser pour Cristo, mon Dieu. se você quer fazer a vontade de Il faut Deus, d'accord. você tem que aceitar mais uma vez. Souffrir. Sofrer. Il faut que parole de toi. Você não tem que ver Mais assim c'est mesmo, Jésus pour elle. mas tem que ver Cristo em primeiro Même lugar. vous pouvez crier, Isso, às vezes você pode até chorar, mais c'est Jésus pour elle. mas você tem que enxergar Et Cristo. si vous faites tout ça, E se você viver vous assim, seule espérance. a sua única Et c'est esperança ça qui est plus grande espérance é a maior esperança que nous t'ai qu'à gagner. que nós possamos C'est ter. parce que nous connaissons. É porque nós sabemos, Après que tu étais ça. depois que nós Mesmo saímos se daqui ter dessa sofrido, terra, apesar de todo o Même si tu es sofrimento, humilié en pile. apesar de toda a humilhação, Même si tu prends pile humiliation sur la terre. apesar de bastante humilhação Nous nesta avons plus grande terra, espérance. nós temos a maior Nous avons esperança. pour l'ancien. Nós temos a Et on estabilidade. chrétien pas de la grande espérance encore que ça. Crente não pode ter maior Eu esperança sou de teu ir pro céu. coragem. Eu gostaria Ou de même qui d'accord dar souffrir pour coragem Jésus. a você que aceita Ou même qui d'accord pour te croire. que aceitar carregar a Même sua si cruz. croire nous sous dos, E muitas vezes é pesado, pas couper la donne. não bota na cruz. Même si on va sans la route là, Muitas vezes você pode até sangrar pas no couper la caminho, donne. não abandonar a cruz. Rendez-vous à ce Golgotha. Porque nosso compromisso Même é Jean Jésus-Christ a rendez-vous à da mesma Golgotha. forma Cristo tinha compromisso a Golgotha Golgotha, t'a pas répété cette parole là. aonde que ele ia repetir as Et 6 dans la sixième palavras. parole là, Na sexta palavra, il dit tout est accompli. ele falou, tudo está Et après consumado. ça, il dit Père, Depois ele falou, je remets Pai, mon esprit. na sua mão entrego Ah, o teu espírito. D'accord, pour te croire pour là. Assim, tá carregando. Même a se cruz. lourd, Apesar de muito Pas pesado, couper la mão. não bota na cruz. rendez-vous à ce Golgotha. Porque seu compromisso também é no Parce que chaque Golgotha. fois qu'il a quelqu'un pour répéter parole ça, Porque cada um que está aqui Louvado vai pela terra. repetir essa palavra. on va dire tout est accompli. Porque um dia nós também que estamos aqui, nós vamos deixar a terra. Quando nós vamos embora, nós vamos falar a mesma coisa. Soit l'homme mourit, Ou quando você ou vai bien ver, Jésus retourné, ou quando Cristo voltar, ou bien pour Dieu, tout est accompli. tout. você vai falar, agora tudo está. Pas de nous seul rendez-vous. Porque nós temos um só Ouais, pas compromisso. ouais. Ver ou não ver, Il faut dans le ciel. nós vamos para o céu. Quelle défaite. Que seja forte. Que le Seigneur bénisse. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amen.